Fala aí, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Nando, sou professor de Biologia e sejam bem-vindos ao canal Biobrasa. Aqui no canal Biobrasa eu vou disponibilizar para você um curso de Biologia completo e aprofundado para o Enem. Então, sem mais delongas, existe uma forma de você contribuir para que eu consiga te entregar esse conteúdo cada vez com mais qualidade e para que a gente consiga alcançar um número maior de pessoas. Eu já vou te pedir já de antemão para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo com um colega seu de caminhada que esteja estudando para o Enem ou qualquer outro vestibular, ou até mesmo você que está estudando para a sua prova da sua escola. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar. Então bora lá, sem mais delongas, tamo junto, roda a vinheta e boa aula! Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia com o professor Fernando Costa, do jeito que o povo gosta, sou eu mesmo. Estamos aqui, mais uma vez, trabalhando ainda algumas características dos indivíduos do reino Monera. Então, eu segmentei em várias aulas diferentes para a gente poder trabalhar de forma mais minuciosa, digamos assim, essas características que são extremamente importantes para a prova. Então, como eu havia comentado na aula passada, vamos entender agora a diferença entre coloração, entre bactérias gram-positivas e gram-negativas, tá? Inventou-se, aí eu vou resumir, para resumir a história, para a gente não perder muito tempo, inventou-se uma coloração para colorir. Por quê? Como assim para colorir? Bactéria é célula. Célula, as estruturas das células não têm cor de nada. Então, utiliza-se colorações para poder colorir as estruturas para a gente poder enxergar no microscópio. Criou-se essa técnica da coloração de Gram, que vai utilizar uma substância muito famosa entre os laboratoristas, digamos assim, que é o Lugol, e aí tem toda uma técnica chamada de coloração de Gram. Qual que é a diferença entre as bactérias que vão apresentar, que vão ser chamadas de gram-positivas, para as bactérias que vão ser chamadas de gram-negativas? Então, vem comigo aqui, ó. Primeira delas, então coloquei aqui, ó, parede celular. Primeira delas, gram-positivo. O que é uma bactéria gram-positiva? A organização da parede celular e membrana dessa bactéria vai ser da seguinte forma. Essa bactéria que é chamada de gram-positiva, ela vai ter uma parede grossa. Então, uma camada grossa de parede celular seguida da membrana plasmática. Então, vocês podem ver aqui em roxo que a parede celular está mais grossa do que a membrana. Isso permite, essa parede celular grossa permite que na hora que você deposita a coloração de Gram, a tinta, o pigmento, esse pigmento ele vai grudar aqui. A parede celular vai absorver o pigmento. Quando essa parede celular absorve esse pigmento, ela acaba fazendo com que essa bactéria fique colorida. Então, essa bactéria é chamada de gram-positiva justamente porque ela tem uma parede celular mais grossa que permite a deposição do pigmento. Geralmente, as bactérias gram-positivas elas são menos agressivas. Elas têm um fator de virulência, uma capacidade de gerar patogenia, de gerar doença no indivíduo um pouco menor em relação às bactérias gram-negativas. E o que seria então a bactéria gram-negativa? Então tá aqui, ó, bactéria gram-negativa. A organização da parede membrana das bactérias gram-negativas é um pouco diferente. No caso das bactérias gram-negativas, elas não vão ter uma parede grossa, elas vão ter um sanduíche de membrana, parede, membrana. Então eu vou ter um sanduíche, membrana, parede, membrana. De modos que, o pessoal da minha terra fala de modos, de modos que quando a coloração de Gram é jogada, a parede celular, a membrana plasmática, ela não absorve essa coloração de Gram, então essa bactéria ela não fica colorida. Então por isso que a gente chama de bactérias de Gram-negativas. Essas bactérias Gram-negativas, via de regra, geralmente elas são mais agressivas, elas causam uma patogenia, causam mais doença na pessoa. Isso serve para o médico saber, por exemplo, qual tipo de antibiótico que ele vai ter que receitar para aquela pessoa. Pode ser um antibiótico um pouco mais fraco, pode ser um antibiótico um pouco mais forte. Então, a coloração de Gram, ela veio para dividir também, é um outro sistema de classificação em que a gente classifica as bactérias em gram-positivas e gram-negativas. Beleza? Trouxe aqui outros dois tópicos. Eu te falei que a gente ia trabalhar cada um dos tipos de bactérias que eu falei com vocês existentes. As eubactérias, as cianobactérias e as arqueias ou
arqueobactérias. Cianobactérias, características das cianobactérias. Lembrando que ciano é azul, né? Vem do grego que significa azul. Então não é nem ano passado e nem ano que vem, é esse ano, entendeu? Enfim, né? Voltando aqui, eu espero que vocês tenham entendido. São bactérias fotoautotróficas. O que isso quer dizer? São bactérias que realizam fotossíntese. O mais importante para nós do ponto de vista ecológico, constitui o fitoplâncton. Por que eu coloquei o fitoplâncton aqui em verde? Porque esse fitoplâncton vai ser aquela região da coluna d'água mais próxima à superfície, ou seja, que tem contato maior com a luz solar, onde que eu vou ter as cianobactérias e também eu vou ter as algas unicelulares. Como eu te disse nas aulas anteriores, são esses seres vivos que são responsáveis pela grande produção do O2 mundial. Além disso, as cianobactérias elas vão ser as fixadoras de N2, as fixadoras de nitrogênio nos ambientes aquáticos. Então tá aqui, ó, deixa eu escrever N2 de novo. Ficou meio feio, né? Ficou igual a minha cara isso aqui. Então, ó, fixadoras de N2 nos ambientes aquáticos. Assim como a gente tem no ambiente terrestre as bactérias nitrificantes, nos ambientes aquáticos, essas bactérias vão ser as fixadoras de N2 nos ambientes aquáticos. Então, elas que vão conseguir pegar o nitrogênio molecular e colocar esse nitrogênio em uma molécula inorgânica, tá? Então, elas têm um papel ecológico importantíssimo. Quando vocês forem estudar lá o módulo de ecologia, vocês vão ver que a gente tratou, eu e o professor Marcão, a gente tratou isso aí com mais detalhes, com uma dinâmica um pouco maior voltado aí para a sua prova. Por enquanto, eu só quero que você saiba que elas são fotoautotróficas, ou seja, fazem fotossíntese, constituem o fitoplâncton junto com as algas unicelulares e que são fixadoras de N2 nos ambientes aquáticos. Tá? Por último, não menos importante, a gente vai ter essa classe de bactérias aqui que são as arqueias ou arqueobactérias. Arqueias e arqueobactérias is the same thing. Ou seja, o que é isso, hein, velho? Bilíngue, hein? Is the same thing. Ou seja, é a mesma coisa. Se colocar lá arqueobactérias, colocar arqueias, é a mesma coisa. São dois nomes para a mesma coisa. Tá? Essas bactérias são vulgarmente, nem sei se eu posso falar vulgarmente, mas são de modo mais geral, são chamadas de bactérias extremófilas, porque são bactérias que sobrevivem em ambientes totalmente extremos de condições de vida. Então eu vou ter as bactérias halófilas, que são aquelas que sobrevivem em ambientes que têm uma concentração de sal muito grande. Halo é sal. Então o sal é retirado do oceano. Então você tem bolsões locais nos oceanos onde tem essa concentração maior de sal, que é de onde se tira o sal de cozinha. Tá? O sal, esse sal comum que a gente usa aí no nosso dia a dia, na nossa cozinha. O que acontece? Quando for ver, pegaram esse sal, foram ver, tinha bactéria viva lá. Sal é algo que causa uma pressão osmótica muito grande. E aí vocês podem voltar lá no módulo de citologia, que a gente explicou isso lá direitinho. O que é pressão osmótica, o que é osmose, né? O que é gradiente de concentração, essa história toda. Então o sal ele causa uma pressão osmótica muito grande no indivíduo, de modo que desidrata esse indivíduo e leva esse indivíduo a óbito. Existem bactérias, né, mata esse indivíduo, existem bactérias que sobrevivem a esses ambientes salinos, são chamadas de halófitas. Halo é sal, filos vem do grego que significa afinidade, então que tem afinidade com sal. Além disso, a gente vai ter as bactérias termófilas. Termo é calor, termo é temperatura, filos é que tem afinidade com calor, com temperatura. São essas bactérias que são achadas na lava do vulcão, no magma incandescente. O magma é a rocha que é derretida, que está sei lá quantos 1000 graus de temperatura, nada sobrevive àquilo. Pegaram o magma, conseguiram fazer uma lâmina, observar o microscópio e viram que tinham bactérias vivas nadando lá no meio do magma. Então são no meio do magma. Então são bactérias que estão realmente vivendo em um ambiente muito inóspito, um ambiente muito sugênis, um ambiente muito, digamos que dificulta o crescimento e o hábitat de qualquer outro indivíduo, mas tem bactérias lá. Tá? Além disso, nós vamos ter as bactérias também termoacidófilas. O que são bactérias termoacidófilas? Bactérias que resistem tanto a ambientes extremos de temperatura, quanto a ambientes que têm um pH muito baixo, que tem uma concentração ácida muito grande. A gente sabe que na escala de pH, quanto menor o pH, maior a acidez. Então tem bactérias que resistem ao pH 0,5, ao pH 1, ao pH 2. Essas bactérias vão ser chamadas de termoacidófilos, porque geralmente elas resistem a ambientes que têm uma temperatura muito grande e ambientes que têm
muito sal. Então, um ácido aqui, bactérias que resistem em ambientes com pH muito baixo. Por último, não menos importante, a gente vai ter as bactérias metanogênicas. São essas bactérias que vivem no trato intestinal dos ruminantes. O que é ruminante, professor? A gente tem alguns animais, cabra, bode, boi, vaca, lhama, são aqueles bichos que ficam assim o dia inteiro. Toda hora que você vai para eles, estão assim. Estão mastigando o dia inteiro. Por quê? São indivíduos herbívoros que se alimentam basicamente de vegetais. Nesses vegetais, na parede celular desses vegetais, como eles só se alimentam de vegetais, eles precisam aproveitar o máximo daquele vegetal ali. Então, eles têm que conseguir quebrar um açúcar que tem lá chamado de celulose. E a celulose não é facinho, porque ele é um polissacarídeo, não é facinho de quebrar. Então, esses indivíduos vão ter o que a gente chama de trato intestinal poligástrico. O trato intestinal, o tubo digestório deles, vão ter várias cavidades. Uma dessas cavidades é o rumen. Então, indivíduos que possuem o rumen são chamados de ruminantes. Lá nesse rumen eu tenho esse tipo de bactéria e alguns protozoários que são especializados em digerir a celulose. Na verdade, não são os animais, na maioria mamíferos, que digerem a celulose. São as bactérias que vivem em simbiose lá que digerem a celulose. E por que elas são chamadas de metanogênicas? Porque elas vão utilizar o gás metano como aceptor final de elétrons. Vão ser bactérias quimiosintetizantes que, quando elas fazem a quimiossíntese, elas produzem moléculas orgânicas para elas mesmas e de quebra elas produzem o gás metano. Esse gás metano vai sair pelo flato, né? Pelo peido, pelo pum, pelo rato, chame, não sei de onde você está assistindo essa aula, cada região chama de um jeito. Esse pum com gás metano é um dos grandes, digamos assim, intensificadores do efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global. Queira você acreditar ou não, a gente tem quase o mesmo número de boi no mundo que a gente tem de gente. Então, esse monte de boi flatulando aí, com perdão da palavra, peidando, libera muito gás metano, que é um dos grandes vilões. É um gás extremamente que acumula muito calor na atmosfera, isso acaba gerando aí a intensificação do efeito estufa, a intensificação do aquecimento global, né? Que é o que gera consequências ambientais diversas aí que a gente está vivenciando hoje. Lá também no módulo de ecologia a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Beleza, meus queridos? Tranquilos? Então, tá aí mais algumas características do reino Monera. Não terminamos ainda preciso te explicar a reprodução das bactérias e preciso te mostrar as bacterioses. Então não sai daí que eu já volto com mais aulas sobre as bactérias, tá bom? Foi um prazer inóspito, uma explosão de alegria, manda em brasa, beijo, tchau juiz, até a próxima aula.